Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado por Allan Kardec que compõe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Hoje, nós que estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, este livro segundo, que é composto por 11 capítulos, e que neste momento estamos no capítulo 8, cujo título é Emancipação da Alma. E aqui começamos o capítulo no subitem que fala sobre o sono e os sonhos. Hoje vamos para a questão 109. 409. E na questão 409, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Resposta dos espíritos: estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia. Cadeia é o quê? Os laços que nos prendem aqui ao corpo físico, não é? Estando lá o corpo entorpecido, né, se preparando lá para descansar umas boas horinhas, o espírito então transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, isso seria um sonho. Questão 410. Se tivermos dúvidas, se tivermos comentários, fiquem à vontade, escrevam no chat, eu respondo a todos, ok? Destacando também agora todo o carinho que recebemos, recebam sempre também, devolvemos o carinho, os nossos coraçõezinhos, não é? E agradecemos todo o carinho dos amigos. Nos ajudem a divulgar o trabalho do canal, isto é muito importante para que mais pessoas possam se beneficiar da divulgação que aqui fazemos do Evangelho, da doutrina espírita. Obrigada a todos. Questão 410. Pergunta Kardec: algumas vezes, durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? Resposta dos espíritos: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa, não é? Se desdobra, se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Mas aí depois eu esqueço. Mas fica guardado. E na hora certa vem como uma intuição. Na hora certa vem. Não vem como, isso eu sonhei, disseram isso assim, assim para mim. Não. Vem como uma intuição. Isso que nós já ouvimos, então está lá na nossa memória profunda, não é? Do cérebro perispiritual, do nosso corpo perispiritual, que é o corpo que se desdobra para viver as experiências durante o sono. Muito bem. 410A, então, desdobramento da 410. De que servem essas ideias e esses conselhos
já que não nos lembramos deles e assim não podemos aproveitar. Aquilo que acabamos de comentar, não é? Resposta dos espíritos. Não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna como inspiração do momento. Aquilo que acabamos de dizer. 411, pergunta Allan Kardec. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria, ou seja, durante o sono, também podem haver pessoas que se desdobram naturalmente ou por interferência dos espíritos, seus mentores, não é? Também podem se desdobrar. Isso acontecia com Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela se desdobrava e ia com o doutor Bezerra atender espíritos suicidas, e muitas vezes no trabalho de resgate desses espíritos. Então, o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe... sim, isso aqui é 411. Vamos ler de novo. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, que não está se expressando através do corpo físico, né? Está lá no mundo espiritual, desdobrado do corpo físico, que está dormindo, se manifestando através do seu corpo espiritual, como os espíritos se expressam quando estão desencarnados, também através do seu corpo espiritual ou perispírito. Então, nos momentos em que está livre da matéria, o encarnado, e atuando então como se desencarnado estivesse, entre aspas isso, não é? Porque existe aquela ligação fluídica com o corpo físico, porque senão ele desencarnaria, como é que ele ia voltar para o corpo? Né? Claro que ele tem ligações fluídicas com o corpo espiritual, com o corpo físico. Então, o espírito, nesse momento, ele pode saber qual será a época de sua morte? Resposta. Muitas vezes ele pode pressentir. Algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. Porque ele não vai lembrar, mas aí ele vai intuir. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Elas pressentem, muitas vezes porque souberam ou lembraram disso durante o sono. Mas eu nunca conheci ninguém que passou por isso. Nem eu. Mas é uma possibilidade. Até melhor, né? Isso é uma angústia danada. 412. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou sono corporal? Aquilo que a gente vai deitar para descansar e acorda mais cansado do que quando foi dormir. Estranho, né? Mas tem pessoas que sentem isso, que acordam exaustas, acordam cansadas, como se estivessem trabalhando a noite toda. Então, a atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou sono corporal? Resposta dos espíritos. Sim, pode fatigar o corpo. Porque o espírito se acha preso ao corpo, qual o balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam a ponte, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Claro que aqui o balão não é balão de festa de aniversário, é aquele balão enorme, né? Que tem uma cestinha, que podem entrar umas pessoinhas, e ele lá sobe, isso tem muito lá na região da Capadócia, aqueles balões lindos, coloridos,
as pessoas sobem para ver a região lá de cima. Então, um balão desse pode balançar uma ponte. Assim também, nossa atividade no mundo espiritual pode reagir, veja, reagir sobre o corpo, fatigando-o. Ah, mas eu nunca senti isso, mas não é para todo mundo sentir isso, né? O objetivo é que realmente a gente durma e que o sono refaça as energias do corpo físico. Não é legal a gente acordar cansado. Não é legal, por quê? Porque nós temos atividades que nos solicitam em vigília, não é? Se nós percebemos que isso está acontecendo, vamos orar, pedir ajuda do nosso anjo guardião, porque nós precisamos descansar para trabalhar, precisamos descansar para estudar. E caso estejamos fazendo algo que está exaurindo o nosso corpo físico, nós podemos pedir para que não sejamos levados a essas atividades, porque precisamos dar prioridade aqui às nossas atividades no plano físico. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem essas atividades e não sentem esse cansaço. Outras podem já ter uma configuração que ficam mais ressentidas, não é? E nós, é claro, podemos trabalhar no bem de várias formas. Ou, muitas vezes também, eles podem nos ajudar a retemperar as energias físicas se realmente o nosso trabalho no mundo espiritual for muito imprescindível. Então, também podemos pedir, olha, caso seja muito importante que eu realize esse trabalho, peço, por favor, Senhor Jesus, que me ajude no refazimento das forças físicas do meu corpo, porque eu preciso trabalhar e eu preciso estudar e preciso realizar a minha vida aqui também. Lembrando que Jesus nos disse o quê? Pedi, tudo que pedires em meu nome recebereis. Olha, pedindo em nome de Jesus é pedir algo que seja justo e bom. E com certeza nós queremos trabalhar aqui para ajudar a nossa própria vida, a vida das nossas famílias e do mundo, trazendo sempre mais bem ao mundo, isso é extremamente meritório, porque não receberíamos ajuda, não é? Estamos na 412? Não, já falamos a 412. Agora nós vamos para um outro item, um outro subitem. Visitas espíritas entre pessoas físicas. Ou seja, me desdobra aqui, um amigo meu mora do outro lado do mundo, se desdobra lá e nós podemos nos encontrar, conversarmos, alguma coisa assim. Visitas espíritas entre pessoas físicas. 413, pergunta Kardec. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas, duas existências simultâneas, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, quando estamos em vigília, não é? E a da alma, que nos dá a vida de relação oculta, quando estamos dormindo. Isso é exato? Pergunta Kardec. No estado de emancipação, durante o sono, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Então, deixamos de interagir aqui na crosta, passamos a interagir no mundo espiritual. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem, o encarnado, não vive duplamente. Então, são duas faces de uma mesma moeda, né? Dois lados de uma mesma moeda. O que vivemos durante a vigília, o que vivemos durante a noite. Mas tudo
faz parte de uma grande unidade. Não são duas vidas, nem nós temos personalidades diferentes, não existe isso. A personalidade que temos em vigília é a personalidade que temos quando estamos dormindo, certo? Ninguém é um médico e um monstro. Mal quando acordado, um anjo quando dorme, ou um anjo acordado e mal quando dorme. Não existe isso, não é? Muito bem. Então, ficamos aqui e amanhã estamos de volta com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.